Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, mais uma vez boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, a Previdência no estado do Piauí é o maior problema com o qual o governo precisa conviver. Exatamente, esse é o calcanhar de Aquiles, é a maior dificuldade, é o gargalo, não só para o governo do Piauí, mas para os governos estaduais, para os municipais e para a União. Tanto é que hoje é a principal reforma, é o principal desafio, reformar a Previdência de forma que resolva a situação do contingente cada vez maior de brasileiros que estão indo para a reserva do ponto de vista das profissões, da idade e tudo mais, e por outro lado desafiando os recursos da União, dos estados e dos municípios para arcar com essas despesas. Bom, nós estamos recebendo aqui no Jornal do Piauí o Dr. Marcos Steiner, que é o superintendente da Previdência no estado. Dr. Marcos, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Bem, doutor Marcos, como vai? Boa tarde para o senhor. Bom, doutor Marcos, a situação previdenciária nós sabemos e ouvimos falar que é muito grave, que precisa ser resolvida logo. Mas hoje, o que é que significa de prejuízo para os cofres públicos a Previdência no estado do Piauí? Boa tarde a todos os servidores, servidoras, os aposentados, pensionistas e também todo o povo piauiense, porque a Previdência hoje, em razão exatamente desse déficit, ela implica em tirar recursos de outros tipos de investimento, educação, saúde, infraestrutura. Mensalmente, nós estamos desembolsando em torno de 70 a 71 milhões de reais por mês para cobrir a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. A contribuição que eu arrecado do servidor e a contribuição que o Estado envia para o Fundo de Previdência, ela não consegue pagar a folha totalmente. Eu tenho que trazer recursos do orçamento do Estado para cobrir essa folha. E tem aumentado esse déficit? É numa crescente? Como é que é o ritmo de crescimento? Eu tenho aumentado, do ano passado para cá, nós aumentamos em torno de mais de 7 milhões, isso porque houve um aumento de alíquota no começo do ano para 14%, que deu uma segurada nesse aumento do déficit. Mas eu fechei o déficit no final do ano em termos de quase 900, perto de 1 bilhão, 900 e poucos milhões de reais de déficit previdenciário. Isso déficit, eu não estou falando da folha em si, déficit da Previdência. Está falando só da diferença entre o que vocês arrecadam e o que precisam pagar. Exatamente. Esse é um problema do Brasil todo, tá? E é interessante, a gente estava conversando há pouco, Elivaldo, aqui no bastidor, interessante deixar claro, que nós temos a reforma posta, né? Existem discussões de reforma, vários modelos, ainda não há algo concreto em termos de reforma da Previdência, que qualquer reforma que vá surgir, as reformas que estão postas pelo governo Temer, ou eu vi uma proposta no rádio outro dia do IPEA, né? Uma proposta mais real, uma proposta mais interessante, elas vão levar de médio a longo prazo para surtir efeito. Né? Só que eu tenho que pagar esse déficit no final do mês. E a capitalização proposta pela equipe econômica do governo federal pode ser uma saída? Na minha concepção, na minha entendimento dessa previdência pura capitalizada, isso não é uma reforma de previdência, é a demolição da previdência pública. Essa história de cada um contribui e depois, no final, arrecada o que contribuiu? Olha, o problema não é esse. Veja bem, o nosso sistema, a contribuição, é um sistema tributário. Ela é tributa. A contribuição previdenciária tem natureza tributária. Então, ela é impositiva e obrigatória. Eu sou obrigado a fazer essa poupança. Como é que eu vou chegar aqui para o Elivaldo? Vamos supor que você é um servidor público. Servidor, te vira. Eu não vou mais arrecadar teu dinheiro. Vai lá no banco e faz tua capitalização. Essa relação não pode ser impositiva pelas regras do nosso direito. Ela é uma relação contratual, é uma relação voluntária, parte da vontade de que tem a pessoa de ir ao banco fazer essa vinculação. Independe de previdência. Independe de previdência. Se você quiser sair agora e ir para o banco fazer sua previdência ou investir no sistema financeiro, você pode. Hoje você pode investir até pelo próprio celular, tendo dinheiro no conta, você investe pelo próprio celular. Claro que você precisa ter o expertise de entender do sistema financeiro. Eu confesso que eu não tenho. Eu tenho o meu investimento na previdência privada, que eu não sou servidor. Eu estou servidor, mas sou advogado, é evidente. Mas veja, isso não é previdência. Falar que isso é uma reforma de previdência é jogar para a plateia, literalmente. Agora, como é que resolve, então, superintendente? Porque nós temos um problema. A previdência como está não funciona, não dá certo, é deficitária. E, por outro lado, o modelo que está sendo proposto por Jair Bolsonaro não agrada ou não pode ser chamado de previdência. Olha, na minha concepção, o modelo do IPE é interessante. Ele aumenta a idade, mas com um prazo para essa idade aumentar. Ele acaba com 2 institutos, que é a integralidade e a paridade, ou seja, o servidor não vai se aposentar mais com sua última remuneração.
Ele vai tirar uma média aritmética de suas contribuições, da base contributiva, para aí gerar um benefício. Não é possível estabelecer tetos? Isso, essa seria uma regra de transição. E a previdência complementar, que aí sim, eu crio a previdência pública, ela mantém um teto que é igual ao teto do INSS, que hoje, inclusive, aumentou. O teto do INSS é 5.839,45, salvo engano, esse teto. Então, a previdência pública se comprometeria a pagar ao servidor até esse limite. O que excedesse, nós aqui do Piauí, por exemplo, e nós aderimos à Prev Nordeste. Então, o servidor que ganha mais pode aderir a essa previdência complementar fechada, que é a Prev Nordeste, e a contribuição dele no que exceder fica em 8,5% dele, e o Estado também contribui com 8,5%. Tá? Caso ele não queira, por exemplo, ele pode, evidentemente, aderir, investir em outra coisa, em imóveis, construção de casa, ou vai para o mercado financeiro, ou adere a uma previdência privada também. Isso resolveria o problema? Eu teria uma projeção de solução do problema para o futuro. Não resolve o problema do déficit. Resolve o futuro. Daqui em diante, eu vou resolver. Eu tenho uma transição a fazer até chegar a esse modelo. De um modelo que está posto e o modelo que virá. Essa transição é que não está sendo discutido. O governador fala nesse fato. E aí nós precisamos financiar essa transição. Trazer dinheiro para essa transição do regime antigo para um regime novo. E esse financiamento, ele tem que vir de novas receitas. E aí a gente estava também conversando nessa nova receita, que em março de 2018, do ano passado, isso é uma matéria vinculada no Jornal de âmbito nacional, em que tratava da legalização dos jogos de azar. E que a receita arrecadada com a legalização desses jogos de azar gira em torno de 20 bilhões por ano. Ora, 20 bilhões, se você tirar 2,5%, eu estou falando de 2,5% para o estado do Piauí, nosso déficit cairia em 50%. Quer dizer, teria um impacto formidável. Formidável. Eu estava colocando aqui, ver o que é o déficit do Piauí, para deixar claro para a sociedade, principalmente, que não é servidora, mas para os servidores também, mas especialmente para a sociedade, é verificar o seguinte: as duas saídas aqui, as duplicações para o sul e a duplicação para o norte do estado, elas estavam orçadas a finalização dela em 130 milhões, as duas, certo? Com 2 meses de déficit já tinham terminado. Recurso próprio do Estado. Agora, doutor Marcos, você vê como isso impacta. Isso é pesado para o Estado do Piauí. O governador também tem feito uma defesa sobre uma captação a nível estadual, através de procedimentos feitos pelo governo do Estado. Alguns deles precisam do aval, inclusive, do Parlamento, como o Fundo Estadual da Previdência, capitalizando através de recursos do setor imobiliário, arrecadação de terras. Como está o andamento dessa estratégia? Tem um modelo que é o chamado Fundo de Investimento Imobiliário. Existe um modelo de São Paulo, inclusive, a equipe de São Paulo esteve aqui, trazida pela Superintendência de Parceria Público-Privada, a doutora Viviane Moura, né? E a gente está assinando a gente já vem há algum tempo trabalhando a construção de um fundo de investimento. Esse ano esse fundo imobiliário sai, com certeza. A gente já fez tudo demais, vamos agora para a execução desse fundo imobiliário. E aí, um dos primeiros projetos, nós fomos tentar ver aí algumas terras que o Estado tem ali naquela zona da plantação de uva, né, em São João do Piauí, para que a gente trabalhe uma parceria público-privada das terras do Estado com produtores que têm interesse em produzir uva ali, para a gente receber do arrendamento dessa terra dinheiro para o fundo de previdência. Além da retomada das compensações previdenciárias, a securitização do Estado, já chegou dinheiro da Previdência. Então, nós estamos trabalhando em várias frentes para trazer dinheiro. Agora, é evidente, nós temos dificuldade, por exemplo, arrecadar essas terras que estão, as terras rurais do Estado, a gente precisa do INTERP para ver essa arrecadação, para fazer o georreferenciamento, saber realmente limitar, ver os confrontantes, fazer todo o registro dela, a arrecadação dela, né, para ela estar bem depurada, para eu ir para o mercado e dizer: mercado, eu tenho uma quantidade de terra aqui. E com segurança jurídica. Exatamente. Né? No Médio Parnaíba, que serve para o agronegócio, a produção lá tem muita soja. Tem interesse? Abre licitação, vamos arrendar essa terra. Ou, de repente, essa terra não tem uma vocação de agronegócio, mas é uma terra que tem vocação para energia eólica, é uma terra que tem vocação para a produção de energia solar, fotovoltaica. Então, tem todo esse produto que a gente pode trazer para o sistema previdenciário, tá? Que são recursos que realmente pode. Agora, leva tempo em termos da estrutura da montagem disso. Superintendente, se não for feito nada, o que vai acontecer com o Estado do Piauí em relação à Previdência? Olha, infelizmente, não só com o Estado do Piauí, mas com os estados brasileiros. Os chefes de poder vão chegar um tempo de ter que escolher se paga ativo ou inativo. Se paga ativo ou inativo aquele mês.
Infelizmente vai chegar a esse ponto. A relação de quantidade de servidores ativos em comparação aos aposentados e pensionistas, a diferença está em torno de 2 a 3 mil servidores. Que eu chego, esse valor pode bater no próximo ano de 2018 agora. Hoje as folhas do Piauí já se equiparam? Não, ainda não. Pois é, falta 2 mil. Está faltando em torno de 2 a 3 mil a diferença para ficar igual a quantidade de inativo e pensionista ou mesmo a quantidade de servidores. O senhor tem uma corrida por pedidos de aposentadoria com essa possibilidade de mudança Com certeza, nós aumentamos muito. Toda vez que tem um projeto de previdência, é uma avalanche de pessoas pedindo aposentadoria. E detalhe... Eles podem ser negados? A aposentadoria? Não. Se ele adquirir o direito, eu tenho que conceder essa aposentadoria. Eu tenho que conceder a aposentadoria. Até porque é preciso esclarecer também que há uma proteção a essas pessoas. Quer dizer, quem já hoje de manhã, na entrevista no rádio, uma professora perguntou, olha, eu tenho 25 anos vou completar 25 anos dia 2 de fevereiro como exercício do magistério, né? E vou ter 50 anos de idade. Se vier reforma, vai me prejudicar? Ora, ela preencheu os requisitos. Para professor, diminui 5 anos, 25 e 50 a professora, né? Então, mesmo que a reforma fosse publicada no dia 3 de fevereiro, dia seguinte que ela complementou, ela não estaria atingida por essa reforma, porque ela está protegida pelo arcabouço, pela armadura, pela defesa do direito adquirido. Tá certo. Eu queria agradecer ao superintendente Marcos Steiner, muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço e nós vamos precisar da oportunidade, porque nós vamos ter que avançar mais na questão da Previdência aí nesse ano agora, que abre o ano legislativo. Tá, então, muito obrigado, superintendente de Previdência Marcos Steiner.